Muitos de nós vivemos o cristianismo de fachada. Um cristianismo onde ir à missa aos domingos e cumprir ritos parece bastar. Mas a luta diária contra o pecado, essa batalha interior, é esquecida e tratada como um detalhe sem importância. Como algo que não pode ser vencido. Nos próximos minutos, nós vamos examinar exatamente, com honestidade e sem rodeios, se a nossa vida espiritual é uma verdadeira decisão por Cristo ou um mero e confortável conformismo. Quero te mostrar que romper com o pecado não é sobre uma perfeição mágica, mas sobre uma escolha consciente, renovada a cada dia, que transforma tudo. E veremos como a Santa Mãe, a Igreja, nos dá as armas concretas para essa luta. Me dá uma certa vergonha, e digo isso por mim primeiro, ver como tantas vezes falhamos em corresponder ao amor de Deus. Não falo de uma santidade inalcançável, mas daquela sinceridade de coração que muitas vezes nos falta. Nós dizemos que amamos a Deus, mas guardamos no fundo da alma aquele pecadinho de estimação que não queremos largar. Vejam bem, meus irmãos, o maior perigo para a nossa alma não é a queda, mas o conformismo. É olhar para o pecado, talvez a maledicência, a impureza nos pensamentos, a preguiça espiritual e dizer: isso faz parte de mim. Eu sou assim mesmo. Deus não entende. Isso não é humildade. Isso é uma armadilha. Vai criar um pecado de estimação como um animal perigoso que alimentamos pensando que podemos controlá-lo, mas ele cresce e nos devora por dentro. A Sagrada Escritura é clara sobre isso no Apocalipse. Quando o Senhor diz à igreja em Laodiceia: conheço todas as tuas obras, não és nem frio nem quente, oxalá fosse frio ou quente, mas como és morno, estou para vomitar-te da minha boca. Uma fé morna é uma fé de conformismo. É dizer a Cristo: Senhor, eu te sigo, mas esta pequena parte da minha vida, esta eu guardo para mim. E isso, meus irmãos, é uma mentira. Não se pode servir a dois senhores. Pense por um segundo, com uma sinceridade verdadeira. Diante de Deus, qual que é o pecado que você justifica? Onde você se tornou morto? Reconhecer isso é o primeiro passo. Do outro lado do conformismo, existe a decisão. Romper com o pecado não é primariamente um sentimento, é uma decisão. É um ato da vontade, iluminado pela graça de Deus, que diz: basta, eu não quero mais isso na minha vida. Essa decisão não significa que você nunca mais vai cair, mas me dá alegria dizer isso. A vida cristã não é a ausência de quedas, mas a decisão contínua de se levantar. A diferença está na atitude. O conformado se afunda na lama. O decidido, mesmo que caia, clama por ajuda para sair dela. É a diferença entre Judas, que se desesperou, e Pedro, que chorou amargamente e aceitou o perdão. E é aqui que muitos se enganam. Pensam que essa luta é travada apenas com a força de vontade. E se frustram, porque a decisão de romper com o pecado é, antes de tudo, a decisão de depender de Deus. E dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, mas contigo eu posso todas as coisas. E você? Já sentiu na pele a diferença entre lutar sozinho e lutar com as armas que Deus nos dá? Me conta aqui nos comentários como que foi essa experiência na sua vida. E como lutamos? A Santa Mãe Igreja, em sua sabedoria de séculos, não nos deixa desarmados. A principal arma que temos, e que me dá muita vergonha ver tão negligenciada, é o sacramento da confissão. A confissão não é um tribunal de condenação, é um hospital de campanha. É o lugar onde o médico das almas, Nosso Senhor, não apenas perdoa, mas cura todas as feridas e nos dá a graça sacramental. Uma força específica para não cometer mais aquele pecado. Você luta contra a impureza? Confesse e peça a graça da pureza. Luta contra a raiva? Confesse e peça a graça da mansidão. Não trate a confissão como um mero limpar a lista. É uma transfusão da graça divina. Junto a ela, a Eucaristia, o alimento dos fortes. Como um soldado pode lutar sem se alimentar? A vida de oração, conversando com Deus como um filho conversa com o pai. E a mortificação, pequenos sacrifícios que fortalecem a nossa vontade. Escolha romper com o pecador. A decisão é sua. Se essa reflexão está iluminando a sua caminhada, te dando ânimo para batalhar, deixa a sua curtida aqui, para que mais irmãos possam encontrar esse conteúdo. E se você não quer caminhar sozinho, se inscreva no canal. Juntos, como uma família, somos mais fortes para que o Senhor seja conhecido e amado. Portanto, a questão não é se você vai cair, mas se ao cair, você vai se conformar ou vai decidir. Decidir por Cristo, pela graça, pelo perdão que Ele te oferece na confissão. Não se contente com uma vida cristã morna, com o conformismo que te afasta de Deus. Abrace o desafio, abrace a cruz, decida-se por Cristo, hoje e todos os dias. A santidade é essa decisão, renovada a cada manhã. E se esse vídeo ajudou, a realidade
que você está vivendo hoje, não perca o nosso próximo vídeo sobre os dons do Espírito Santo, onde mostramos como o Espírito pode nos fortalecer nessa jornada. Deus te abençoe.